Salve meus nerds, tudo bem com vocês, né? Hoje a gente está começando mais um quadro aqui no canal, beleza? Eu já dei início no Saga Review, né? Já trouxe o review de Fullmetal número 1 e de Tex Edição Gigante número 1. Hoje a gente vai estar começando aqui no canal o recomendação de leitura, tá? E hoje não posso começar se não for com um dos meus personagens favoritos, né? Hoje a gente está falando sobre Batman Veneno. É um quadrinho que serve para todo tipo de público. Você que é iniciante, você que não tem problema. Eu acredito que ele funcione mais para quem não é para quem é iniciante, melhor dizendo, tá? Por que eu digo isso? Só uma coisa, tá? Esse quadro de recomendação, ele, ao contrário do Saga Review, que ali a gente vai estar trabalhando uma coleção completa, mensais, coisas assim. O recomendação é um simples quadrinho onde você, ou qualquer pessoa, né, vai poder pegar, ler e tá tudo ok, tá? Você não precisa ficar com muita amarra cronológica. Agora, por que eu digo que esse quadrinho, apesar de muito bom, seja você um leitor antigo ou recente, vai gostar? Por que eu digo que ele vai funcionar mais para quem é recente? Por conta do plot inicial da história. Eu vou dar um pequeno spoiler sobre ele, mas assim, isso acontece na primeira edição, não vai atrapalhar muito o seu desenrolar da leitura. Isso pode ser um fator ame ou odeie, tá? Eu particularmente preferi abraçar o que a história quis me passar, o ocorrido, e continuar, tá? No final das contas eu achei uma puta história. Mas do que se trata? A gente tá vendo o Bruce, o Batman aqui, né? Bem com aquela cara de psicopata mesmo. Olha o nome do quadrinho, Veneno. Logo na primeira edição, o Batman tenta salvar uma menina. Ela tem por volta de 12, 13 anos. E ele não consegue. Essa menina morre na frente dele. E ela morre afogada. Porque existia uma pedra gigantesca entre ele e a menina, né, que estava fazendo um determinado lugar inundar, não tinha para onde a água correr. E ele, por ser humano, não teve força para poder estar retirando aquela pedra e resgatar a menina. A gente sabe que uma das maiores virtudes do Batman é a sua família, a estrutura na família, a sua hombridade, a luta contra a droga, essas coisas, sabe? Então ele fica puto. Mas como é que ele lida com isso? Na sua solidão, na sua amargura, no seu luto, sozinho. Então ele fica inconformado com isso que acontece. E quando ele vai falar com o pai da garota, que porventura é um cientista, esse cientista, ele entrega ao Batman uma espécie de droga. Mas não é droga entorpecente. É uma droga muito mais próxima de esteroide, tá? Ou seja, é uma droga que vai fazer com que o Batman fique mais forte e não passe por situações assim, certo? Mas se você ler a sinopse, você vai saber que é basicamente o que vai dar fruto ao bem no futuro, o famoso veneno, por isso o nome do quadrinho. Então, essa é a parte que me pega, que de início me incomodou e eu repensei se eu iria ler ou não o quadrinho, e isso pode pegar você, tá? Porque tem pessoas que vão falar, não, o Batman ele não consumiria nada disso, e eu concordo. O Batman, ele em hipótese alguma iria ingerir algum tipo de substância, ainda mais sem saber de onde veio. Ele pegaria, no mínimo, mesmo que ele ingerisse, no mínimo ele pegaria essa substância, levaria para a Batcaverna, veria quais os componentes para depois fazer a ingestão dela. Não foi o caso. Ele simplesmente, num papo lá com o cientista, que era pai da menina, ele estava tão amargurado que acabou ingerindo essa pílula, né? Essa droga. Só que assim, algumas pessoas vão falar, não, ele é humano, ele falha também. Eu já vejo pelo outro lado. Ele é o Batman. Por mais que ele seja um Batman início de carreira, como é aqui, tanto que o Gordon não é chamado como Comissário Gordon, ele ainda é chamado de Capitão Gordon, é uma história de início de carreira do Batman.
É impossível o Batman fazer uma questão dessa, tá? Ingerir algum tipo de entorpecente, porque ele iria contra aquilo que ele combate, tá? Mas eu simplesmente relevei essa questão. Eu falei, não, faz parte da história, é a primeira edição, eu vou deixar para lá, vou abraçar o que ela quer me contar e, cara, só que apesar dessa primeira edição ter esse problema, para mim é um problema, ela tem um desenrolar muito foda. A segunda é melhor que a primeira, a terceira é melhor que a segunda e a primeira, e assim por diante. Ela termina num ápice muito grande. Para não dar muito spoiler, eu posso falar o seguinte. A gente vai ver o Batman ficando muito viciado, muito viciado. Vão acontecer algumas coisas. Vai chegar num ponto que o Batman ele não vai usar mais a roupa de morcego para combater o crime. O Bruce está extremamente confiante que não precisa de nada disso. Não precisa de armadura, não precisa de nada. Então ele começa a combater, o Alfred vira para ele e fala assim: eu percebi que você não está usando a roupa de morcego de Batman. Mas eu sei por quê. Você sabe que o Batman se envergonharia do que você está fazendo. Ou seja, o uso de droga, ele está sendo desvirtuado para algo que ele não é. Isso eu achei espetacular. E o Batman só cai na real quando esse cientista, com o auxílio de um general, essa droga, além de lhe deixar dependente, extremamente forte, ele faz você ficar com a mente devagar. Então você fica muito fácil a ter a sua mente controlada. Não é aquele controle mental, não é isso não. Mas fica sugestivo, sabe? Se você quiser tal coisa, você vai precisar fazer isso para mim. Então ele não vai raciocinar, ele simplesmente vai querer fazer porque ele está dependente daquela droga. Mas o Bruce só cai em si quando o rapaz, o senhor do governo, né, o tenente coronel lá, e o cientista, tanto que esse cientista ele tá tão alucinado assim com as drogas que está criando, que ele nem liga para a morte da filha. Ele não esboça nenhum tipo de reação, de sentimento, nada. Vida que segue para ele, é como se fosse um dia normal. Então eles pedem para o Bruce matar o Gordon. E aí ele meio que cai na real, ele aceita a missão. Aí na hora que ele chega lá no Gordon, ele fala assim: meu amigo, eles querem que eu mate você. Então eu vou precisar da sua ajuda. Há um desenrolar onde o Batman cai em si, né? Tentam pegar esses caras vão para um outro lugar. E aí o Bruce, ele vai se trancar na caverna por 30 dias, tá? Ele quer ficar limpo para poder continuar e buscar esse pessoal. Eu só vou falar até aqui sobre a história, mas assim, apesar do plot inicial ser questionável, eu fiquei assim, continuo ou não, mas que bom que eu continuei. Um pessoal fala que é um clássico moderno do personagem. Eu acho um exagero, tá? Porque para ser um clássico do Batman, ela tem que ter um sarrafo muito alto. O Batman possui histórias como Cavaleiro das Trevas, Ano 1, O Longo Dia das Bruxas. Então, isso são clássicos, tá? Mas, de qualquer forma, é uma leitura muito boa, tá? Ela é instigante. Quando você abraça o motivo original e começa a ver a evolução da trama e o decorrer, as ações do Batman, você começa a achar foda. Então, a primeira você vai se questionar: não, será que o Batman faria isso? Aí na segunda, porra, isso aqui foi interessante. Na terceira, pô, isso aqui ficou ainda melhor. E no final das contas, o quadrinho ele termina num ápice muito bom. É uma excelente história, claro, se você ignorar o fato inicial. Porque se aquilo ficar martelando no seu juízo, eu acredito que você não vai dar muita atenção para esse quadrinho. Mas é uma história muito boa. Se eu fosse dar uma nota, eu daria um 4 de 5. Para você ter noção que mesmo com este problema inicial, ela vem numa crescente muito foda. Então fica a recomendação de leitura para vocês, tá? Você não precisa ter nenhuma base cronológica para poder estar lendo esse material. A única coisa que você vai precisar é entender a essência do Batman, entender os pilares do Batman, que ele combate o crime, ele
contra drogas, ele é contra tudo isso, e a estrutura principal dele é a família. Então fica essa recomendação para você. Eu tenho certeza que se você ignorar essa parte inicial, você vai gostar. Valeu, galera!